Ora, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Tricast. Neste episódio vamos fazer uma breve apresentação, falar o porquê deste podcast e para quem é destinado. Vamos também responder a umas perguntas e espero que gostem. And Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Velaka, the 20-year-old, getting the silver. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast, o nosso primeiro episódio. Neste episódio, basicamente, eu e o David vamos nos fazer uma breve apresentação e falar-vos dos nossos objetivos com o podcast e explicar-vos um pouco como é que vai funcionar e ao mesmo tempo vamos responder a algumas questões que foram feitas no Instagram. Acho que podíamos começar por nos apresentar. Queres começar tu, David? Sim, posso-me apresentar. Portanto, sou David Luís, neste momento tenho 26 anos, comecei o triatlo em 2004 e saí em 2017 ou 2018 como atleta. Clube, nunca tive assim nunca tive um clube que fosse mesmo o meu clube, andei pelos Águias da Alpiarça, foi o meu primeiro clube assim mais profissional, Portugal Talentos, comecei no Belenenses e pronto, e hoje em dia sou treinador no Sporting, que foi a minha forma de voltar ao triatlo. Pois, tenho algumas participações internacionais, acho que a minha primeira participação internacional foi em 2011 ou 2010 em Gaia, Campeonato da Europa de Youths. E se, nessa altura ainda nem eu sabia o que era o triatlo. Isso, portanto, já foi há alguns aninhos, é verdade. Foi em Gaia, ainda me lembro dessa prova, foi muito fixe, tivemos um estágio antes. Última participação internacional, também foi a minha última prova, Campeonato da Europa de Sprint na Estónia, em Tartu. E eu lembro-me, eu lembro-me de ver numa WTS, acho que em Abu Dhabi. Sim, ainda Saíste fiz muito bem da água. Sais Yeah. muito bem da água. Abu Dhabi e Leeds, se não estou em erro. Foi essas duas que fiz. Leeds, terrível. Também Abu Dhabi não foi muito melhor, mas foram boas experiências. Foi divertido, pelo menos isso. E pronto, acho que este é assim o pequeno resumo de mais sobre mim. Como atleta há muita coisa, mas vamos falando ao longo dos tempos. Temos tempo ao longo dos próximos episódios. Exatamente. Então e tu, Hugo? Quem és tu? Pronto, eu sou o Hugo Figueiredo, tenho 20 anos, tenho mais ou menos 6 anos de triatlo, ainda pratico triatlo neste momento. Comecei na altura no Colarense a praticar e os primeiros anos foram basicamente via o triatlo quase como uma brincadeira. Agora mais recentemente estou a levar o triatlo um pouco mais a sério, estou no Sporting. O ano passado consegui fazer 2 provas pela seleção, 2 taças da Europa, Coimbra e Quarteira. Também já tinha em 2018 feito o Campeonato do Mundo do Atlo e foram mais ou menos esses os meus maiores feitos na modalidade até ao momento. E pronto, para além do triatlo, estou também na faculdade a tirar o curso de Educação Física e Desporto na Universidade de Lusófona. E pronto, acho que é basicamente isto, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de quem é que está aqui a falar. Portanto, somos 2 pessoas relacionadas com o triatlo, um já mais ou menos reformado, outro ainda a treinar a sério. Aposentado, Exato. um lesionado Exatamente, atualmente. neste momento um aposentado e um lesionado. E pronto, e aqui o Hugo teve a excelente ideia de criar um podcast e pronto, e acho que ele agora vai ser a melhor pessoa para explicar qual é que era a ideia original deste podcast e para onde é que vamos. Pronto, basicamente eu estava aqui até a ter, na altura, estava nas aulas online e estava um bocado aborrecido com as aulas e comecei a pensar, a divagar em bué das cenas e surgiu-me esta ideia, porque eu gosto muito e já assisto a podcasts internacionais de triatlo, mas não existe praticamente nada em português sobre triatlo. Existem alguns canais brasileiros, mas português não existe. E portanto, pensei, por que não tentar um podcast? E o David Luís também soube da minha ideia e acabámos por trocar umas mensagens e vimos que era a melhor opção gravarmos o podcast juntos, porque
são duas pessoas, é diferente. Ajudamos-nos um ao outro e temos ideias, partilhamos ideias, torna o podcast muito mais dinâmico e acho que é a pessoa certa para fazer o podcast comigo. E pronto, quanto à ideia, acho que foi assim que surgiu, foi uma coisa completamente espontânea e pronto. E agora vamos tentar levar isto para a frente. Portanto, sim, este podcast é para toda a gente que gosta de triatlo, ou quem conhece mais, quem conhece menos, quem quer iniciar, é para toda a gente. E vamos ter, claro, vai ser muito focado em convidados, ou seja, em termos de convidados, vamos passar por atletas, atletas de alto rendimento, atletas de longa distância, mais amadores, mais profissionais, treinadores, preparadores físicos, nutricionistas, por exemplo. Ou seja, queremos tentar abordar o máximo de pessoas relacionadas com o triatlo, Uhum. principalmente, e também com o desporto em si. Por exemplo, há alguns organizadores de eventos seria bastante interessante. Vamos ver para onde é que o caminho nos leva e para já vamos começar com este episódio de apresentação. Ah, Sim. não sei se tens alguma coisa a Eu, a- acrescentar. sim, eu acho que o principal objetivo para já é. Para já será o objetivo do podcast é partilhar experiências entre atletas, trazer conhecimento para a malta do triatlo e não só, e também dar visibilidade a atletas e treinadores nacionais. Ou seja, ter aqui uma ferramenta para conseguirmos dar a conhecer, seja atletas que se tenham destacado, atletas que estão a aparecer, e também trazer treinadores de todas as áreas. E de certeza que vamos tirar de todos os convidados alguma coisa, alguma aprendizagem, e acima de Exatamente. tudo é esse o objetivo. Exatamente. Pronto, e em termos de regularidade deste podcast, a ideia inicial vai ser publicar sempre de 15 em 15 dias, portanto, pessoal, sempre de 15 em 15 dias vão poder ouvir a nossa bela voz e provavelmente os nossos convidados. E lá está, vai ser publicado no YouTube e Spotify, pelo menos para já, certo? É isso, não é? Sim. Exatamente. É assim, podemos vir a publicar em mais locais, mas eu acho que se calhar estes dois são os que, pelo Instagram, foi os únicos que foram solicitados e acho que é onde Exato. o pessoal. E acho que estar a ter muitas plataformas poderá não ser tão bom. Focarmos em duas, acho que é o mais Exato. interessante no início. E como nós vos damos ouvidos, pronto, já começar, ainda nem temos um episódio, já vos estamos a dar ouvidos a quem nos ouve, também vamos responder algumas questões que nos colocaram. O Hugo colocou no Instagram perguntas que tinham para nós Perguntas? e houve quem respondesse, e o Hugo selecionou Sim. aqui umas 6, queres Temos dizer? 7 perguntas. 7 perguntas. Algumas nós meio que já fomos respondendo, mas podemos reforçar a ideia, vá. A primeira pergunta foi de onde surgiu a ideia. Pronto, acho que eu já Exato. expliquei, surgiu, foi da minha parte e depois, com conversa com o David, vimos que era a melhor hipótese fazer os dois juntos para tentarmos tornar aqui o podcast um pouco mais dinâmico. Sem dúvida. Depois temos aqui uma pergunta que é uma pergunta já não tanto sobre o nosso podcast, mas já é uma pergunta mais para puxar a nossa opinião, que é: o apoio da Federação aos atletas de alto rendimento é suficiente? Tu que já, pronto, eu também já estou no alto rendimento, mas tu passaste muito mais tempo, acho que se calhar podias responder tu. Epá, isto é sempre uma questão complicada. As coisas vão melhorando, às vezes estão piores, melhores. Nos anos em que eu fiz, as coisas eram um bocado mais complicadas. Eu ainda não vi bem como é que vai ser a situação deste ano com a nova federação, mas a resposta aqui ideal é: acho que todo o apoio é bom, mas é sempre preciso mais apoio. Portanto, as pessoas querem sempre mais, ou seja, uma pessoa que quer investir no desporto, no triatlo como vida, precisa de apoio. A realidade é essa, portanto, e eu acho que esta nova federação até teve consciência disso e as coisas parece, pelo que li à partida, estão muito bem encaminhadas. Não é que a federação passada tivesse portado mal, mas vamos ver, só o tempo dirá, mas claro, todo o apoio é mais que necessário e isso provém de patrocinadores, clubes que tem tudo que andar para a frente, mas é muito fácil falar e a realidade é que é sempre um bocado difícil realizar esses projetos e avançar para a frente. Sim, por exemplo, iniciativas como a nossa, claro que isto não vai mudar o panorama, mas se nós conseguirmos trazer para o triatlo mais pessoas, isso vai trazer mais visibilidade, vai dar aso a que mais
marcas e patrocínios queiram investir no triatlo, e eu acho que só assim é que vamos depois poder dar o salto para apoios superiores, porque se não tivermos quem apoie a modalidade, não vamos conseguir passar deste registro. A federação este ano, pelo menos eu estive num estágio de abertura da época, com os atletas que tiveram na seleção o ano passado, e o que me pareceu foi que a federação está a dar melhores condições aos atletas que chegam à seleção nacional, mas por outro lado é mais difícil também chegar à seleção nacional. Portanto, eu acho que eles querem criar uma base mais, se calhar, mais restrita, um núcleo de atletas mais restrito, e capitalizar essa redução, o dinheiro que vão ter nessa redução dos atletas, em acesso a mais competições e melhores condições para os atletas que estão nos níveis. Sim, exatamente. Porque agora fazer nível, existem 3 níveis, para quem não sabe, dentro do alto rendimento, o nível A, o B e o C, sendo que para se chegar ao nível C, antigamente tinha-se de fazer top 8 numa taça da Europa e agora já é top 12. Portanto, alargou ali um bocadinho a margem. Eu acho que isso pode ajudar a que mais atletas consigam dar o salto para os níveis, mas por outro lado também é mais difícil e eles querem levar menos atletas às provas. Exatamente. Portanto, vamos ver como é que hoje isso em corre. dia, ou seja, hoje em dia já dá para. Acabou por ser mais fácil entrar para os níveis, mas precisas comprovar o teu valor, e eu acho que isso é o mais importante, porque não podes ter Sim, eu acho que muitos o atletas que isto vai fazer é quem se apura para a seleção automaticamente já está mais próximo de chegar aos níveis. Coisa que antes, com uma abertura muito grande dos atletas, havia atletas que se apuravam. Por exemplo, o meu caso, o ano passado, apurei-me para as provas, mas estava claramente longe de fazer um top 8, percebes? Claro. Claro que é necessário ganhar experiência e isso poderá vir a ser um ponto negativo, mas vamos ver como é que este sistema novo vai funcionar. Sim, exatamente. Só o tempo vai dizer como é que vai Isto acontecer, ou seja, isto é porque, muito novo. exato, em quarteira nós vamos ter os atletas como o Vasco Vilaça, o Ricardo Batista, o Miguel Tiago Silva e o João Silva são automaticamente qualificados e são obrigados a representar Portugal nessa prova. Portanto, isso claro que tira vagas a outros atletas, porque normalmente o Vasco, o Ricardo não iriam à prova se não fossem obrigados, mas é uma estratégia. Acho que é uma boa Passamos. estratégia, Pronto. Sim. a meu ver. Pronto, vamos passar aqui para a outra pergunta, que era: vai ser todas as semanas, mensal? Ok, já Está, respondemos. exatamente, já respondemos. Vamos tentar fazer de 15 em 15 dias. Acho que conseguimos, às vezes esperamos não ter nenhum contratempo, mas apontem de 15 em 15 dias lá estar a ouvir a nossa voz. Sim, a Ah, nossa ideia é nós para a semana já lançarmos o podcast com o primeiro convidado, mas depois passar então de 15 em 15, porque nós exatamente, achamos que estar-nos a comprometer com mais poderá ser depois, podemos não depois vir a cumprir, e isso acho que é chato. Poderá haver mais do que um de 15 em 15, mas não nos vamos exato. comprometer com isso. Sim, para já 15 em 15 é a norma. Portanto, e agora uma boa pergunta: como é que o triatlo entrou nas vossas vidas, ou seja, nas nossas vidas? Hugo, queres tu primeiro responder? Sim, Já no agora? meu caso foi muito por culpa do meu pai, culpa entre aspas. Isto porque o meu pai começou a praticar a modalidade na altura com o objetivo de perder peso, e eu fui levado por isso, porque ele ia treinar, ia correr, eu acabava por me juntar a ele. Na altura tinha para aí 11 ou 12 anos, e a partir daí comecei a integrar-me no triatlo, a assistir às provas, a ver os treinos dele, a acompanhar. Mais tarde ele comprou-me também uma bicicleta de estrada, e então depois, passado um ano, penso eu, de andar mais ou menos nesse registro de treinava o que eu queria, decidi entrar para uma equipa, para fazer um treino um bocadinho mais Ok. estruturado, para começar a competir, e foi então que eu fui para a equipa do Colarense. E a partir daí depois dei continuidade. Acho que entrei, salvo erro, em 2015, e desde então acho que tenho estado sempre a praticar, mas assim é mais a sério é desde que entrei no Sporting, portanto na época de 2019, 2020, porque até lá era tipo um hobby, vá. Exato. Ainda é, mas era mais ainda.
Exato. No meu caso foi um bocado mais por razões de saúde. Pá, eu fui problemático quando era mais pequenito, quando era mesmo pequenino. Ali por volta dos meus 9 anos, eu sempre aprendi a nadar desde muito cedo, mas por volta dos 9 anos, assim com alguns problemas respiratórios, o meu pai decidiu, bem, vamos meter no desporto a ver se isto ajuda a melhorar. Lembro-me perfeitamente, um dia de sol na secretária dele, em 2004, ou 2013, aliás. Lembro-me perfeitamente estar a ver um site com desportos olímpicos e a selecionarmos separadores, basicamente. Eram os separadores dentro do site, até que apareceu triatlo e lá está. Natação, corrida, bike, giro, os miúdos gostam, eu gostava. Uhum. Sim. E foi a partir daí que começámos a pensar que, lembro-me disto, eu era miúdo, tinha 9 anos, portanto ainda me lembro perfeitamente disto, e vimos o triatlo, esse desporto. O meu pai foi ver e ligar à federação, na altura, eu lembro-me de termos esta conversa, e o clube ali perto era o Belenenses. Fui lá um dia e nunca mais deixei de ir, e pronto, fiquei lá. E tu não, Fiz mas tu ainda não, já tinhas tipo base de natação ou alguma coisa? Não, só aulinhas de natação, pois. como os miúdos, só te Pois. sabia boiar. Era Não, como eu, não. sim. Sim, a minha base de natação foi, ou seja, eu fiz triatlo em 2004, basicamente, depois parei, voltei em 2008, parei, voltei em 2012 e continuei. Basicamente foi assim os meus anos mais fortes. A partir de Pois. 2012 foi mais a sério. Apesar de, lá está, a minha primeira representação nacional foi em 2010 ou 11, se não estou em erro. Portanto, e nesses anos intermédios foi quando eu fiz natação mais a sério e pronto, Basicamente foi aprendi a quando nadar. começaste a ir à seleção, começaste a perceber, é pá, se calhar tenho que treinar um bocadinho, né? Não, por acaso curiosidade comigo foi diferente, porque imagina, eu sabia que eu quando comecei, ou seja, eu comecei no triatlo, o triatlo era o meu desporto, eu depois passei para a natação, mas eu sempre soube que a natação não era a minha casa. Ou seja, eu sabia que a natação era só um modo de eu ficar melhor no triatlo, que é engraçado porque eu tive bons resultados na natação, Uhum. e ainda fui campeão nacional de 1500 metros, ainda bati 2 recordes nacionais de estafeta, na altura com o Vasta Gama, tínhamos uma mega equipa, mas eu sempre soube que o meu desporto era o triatlo. Portanto, é engraçado, ou seja, eu sabia que a natação era um caminho para eu ficar melhor no triatlo, e a verdade é que isso Uhum. comprovou-se. Sim. E pronto, e depois lá está, 2010 fiz aquilo um bocado a brincar, mas quando chegas ali a júnior, percebes, ok, isto na altura já não dá para ser a brincar, tem que ser a sério. Por outro lado, fico muito contente como fiz as coisas, porque a realidade é que ao começar o triatlo mais tarde, entre aspas, porque comecei cedo, mas mais a sério comecei mais tarde, ou seja, a treinar, acabou se calhar por não me fazer desistir tão cedo, Não te saturar, não te sim. saturar tão cedo. Atenção, eu não desisti do triatlo por estar saturado, eu desisti porque chegou à altura, Não basicamente. conseguiste conciliar. Não, eu tive sempre a honestidade de dizer, a partir do momento em que eu não conseguisse atingir os meus objetivos, eu saía do triatlo para não estar, porque isto é já não faria sentido. Ou seja, o meu objetivo era os Uhum. Jogos Olímpicos. Quando eu parti o pé e percebi que ia ser muito complicado e era um se muito grande, para mim deixou de ser uma coisa Uhum. fiável, então desisti. Decidi meter os ténis de lado. Mas pronto. Sim. Mas isso Eu é no meu outra caso, história. eu no meu caso, eu comecei a treinar mais a sério a partir do momento em que consegui apurar-me uma primeira vez para a seleção, que foi Claro que tipo sim. quando eu me apurei para o Exato. campeonato do mundo do atlo. Na altura havia uma prova em Arrons, o do atlo de Uhum. Arrons, Sim, sim, e sim. eu lembro-me que fiquei ou em terceiro ou em quarto dos cadetes ou dos júniores, e curiosamente era uma prova de apuramento e eu nem sabia, eu estava a fazer a prova à toa. Pronto, fiz a prova, Exato. não sabia sequer o que era a prova de apuramento, e na altura, por coincidência, por haver a prova de quarteira, acho que era o Ricardo Batista, o Vieira e já não sei, acho que era o Ribeiro, iam a quarteira, então sobrou uma vaga e Ok. fui eu fazer o Foste tu. campeonato do mundo, meio que à toa, e eu Mas é. comecei tipo, bem, vamos se calhar começar a treinar porque isto se calhar já é um bocadinho a sério. E pronto, foi assim. Ahm, Pronto, avançando aqui nas perguntas, tu saltaste aqui uma pergunta que é o até onde gostariam de chegar. Pá, para já mostrar o máximo, chegar ao máximo de pessoas que gostam de triatlo, tentar fazer uma coisa interativa, uma coisa gira e divertida para as pessoas ouvirem, e que consigam aprender alguma coisa e que nós, como também ouvintes a falar com os convidados, conseguimos também aprender. Acho que vai ser bom para partilhar ideias, para partilhar conhecimentos, para partilhar
Sim. aventuras até. Acho que o nosso objetivo é entreter neste momento e ensinar um bocado o que for possível. E tudo o resto que vier, ótimo. Não Vem sei se por concordas acréscimo, comigo. sim. Sim, Exatamente. é assim, até onde gostariam de chegar. Nós sabemos que a comunidade portuguesa de triatlo não é assim muito grande. Se me dissessem se calhar um objetivo, se conseguíssemos que o nosso podcast chegasse, por exemplo, ao Brasil, onde existem Sim, uma quantidade de triatletas muito grandes, isso seria interessante. Agora vamos conseguir com os episódios ver qual é que é o público que temos e se temos alguns espectadores brasileiros. Mas acho que uma maneira de se calhar chegarmos mesmo a um número muito grande de pessoas é trazer isto também um bocadinho para levar o podcast ao Brasil. Mas eu concordo exatamente com o que disseste. Para já é tentar que as pessoas que ouçam gostem e tentar chegar ao máximo número de pessoas que der. exato. É isso, é isso. Pronto, temos aqui agora mais uma pergunta, que é: iniciei este ano a modalidade de triatlo, sei nadar, mas falta ritmo. Dicas para evoluir. É assim, acho que posso começar agora a responder aqui. Se for na parte da natação, Responde, tu nadas mais que eu. pronto, mas se for aqui na Atualmente, parte se da calhar, natação, é ela agora por não, ela. agora só me foco. Mas se for na natação, Sim. epá, técnica, trabalho em técnica. Força, ótimo, é fácil ganhar, mas trabalho em técnica. E atenção, é muito difícil ganhar técnica. Muito, 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 vai dar muito trabalho. Mas as pequenas melhorias vão ajudar bastante. E o resto é simples, em termos de ritmo, é nadar. Pronto, fazer mais metros, nadar mais, nadar mais, nadar mais, tentar arranjar um grupo. Atenção, é muito importante, principalmente na natação, tentar arranjar um grupo. Uma coisa é fazer 3, 4, 5 quilómetros sozinho, outra coisa é fazer 3, 4, 5 quilómetros em grupo. Ou seja qual for a idade, tentar arranjar um grupo por exemplo, eu treino, acompanho os treinos de corrida dos ex-grupos do Sporting e muitos deles vieram para o triatlo no Sporting para ter um grupo com quem treinar e a natação é onde eles sentem essa diferença e neste momento temos um grupo bastante interessante no Sporting assim da malta dos ex-grupos. Nas outras modalidades é a mesma coisa, ou seja, a filosofia é sempre a mesma, é treinar. Eu, por norma, no triatlo, acho que o pessoal, se calhar, acaba por gostar mais e ser mais fácil treinar o ciclismo, porque acaba por haver mais convívio. Uhum. Portanto, é muito isso, ou seja, é Sim, fazer, treinar o que der e o que não der. Ou seja, se uma pessoa só consegue treinar 2 vezes ou 3 vezes, pelo menos que essas 2, 3 vezes por semana contem, que não sejam só ir contem. lá e passear, porque senão Sim. também isso é estar a perder Eu tempo acho, eu acho que e pode ser neste pessoal frustrante. que se inicia na modalidade, e que normalmente o pessoal que se inicia na modalidade já tarde nunca tem muita base de natação, Exato, principalmente os age groups. E eu acho que o principal é mesmo entrarem para uma equipa em que tenham um treinador e um grupo de treino. exatamente. Porque vocês, se não têm uma base técnica, estarem a meter séries e força em cima, vão estar quase que a tentar se desenvolver em cima de uma base que está toda logo destruída Torta, e não, mesmo, exato, vai cair, por norma. não vão evoluir. Portanto é basicamente trabalhar a técnica, como o David Luiz diz, e depois de já terem uma boa base e um bom nível, então aí começar a progredir, a fazer séries e a treinar uma Sim. coisa um pouco mais estruturada. E uma Ahm, coisa, sim, e só mais uma coisa para acrescentar, quem começa no triatlo pode ser por desafio, por norma é por desafio, portanto é isso mesmo, arranjem sempre um desafio, seja um objetivo e acima de tudo que seja divertido, porque a minha filosofia, seja como atleta profissional, sempre foi, isto tem que ser divertido. Se não for uhum. divertido, não me interessava para nada. Sim, estar a Por- treinar por- 20 horas semanais e depois estar, portanto, e estar a ser um sofrimento é mau. exatamente, tem que ser divertido e tem que haver um desafio. Seja o desafio de fazer nadar 1 quilómetro no treino, seja o desafio de nadar, fazer um Ironman, não interessa, seja o desafio que for, pelo menos tentem arranjar um pequeno desafio e que se divirtam a cumprir esse desafio. Acho que para mim foi sempre o grande segredo, foi esse, arranjar sempre um desafio e que fosse Uhum. divertido. Eu Sim, tinha que me sim. divertir e pronto. E às vezes o sofrimento também é divertido, uma pessoa sofrer acaba por ser engraçado, Yeah, tentar passar a zona de eu concordo conforto. a 100%. Acho que se o pessoal não criar pequenas metas, pequenos objetivos, acho que epá, é meio caminho andado para passar um ou 2 meses de desistir porque estás a treinar quase à toa, sem grande rumo. E depois o triatlo envolve muitas horas em pessoal que nunca, não é profissional, que tem outras coisas para além do triatlo, pá, e acabam por desistir se não tiverem uma meta e um objetivo. Exatamente. Ahm,
Temos aqui a última questão que eu acho que deixei para o fim, porque acho que é a questão que se calhar poderemos estar aqui um bocadinho mais de tempo a falar. Isto porque houve a primeira prova de triatlo em Portugal, a Taça de Portugal de Quinta do Lago, que era a primeira prova e dava também acesso à seleção nacional para 2 provas, Taça da Europa de Quarteira, Taça da Europa de Mersin, na Turquia. Eu não estive presente, era para fazer a prova, tive uma lesão que descobri a semana passada e não consegui estar presente. Tu também não estiveste, Não, eu não mas fui à prova, já só nos vi assim os estivemos mais ou resultados. menos a informar com pessoas que estiveram presentes, a falar com o pessoal e a ver os resultados. Assim de dados, eu registrei que tivemos, assim, como coisa surpreendente, 85 atletas femininas. Exatamente, isto é muito importante porque, por norma, as raparigas são muito menos e este crescimento, principalmente como tu tinhas falado, em cá todos os escalões há muitas raparigas e isso é Há muitas, extremamente importante. Isso é extremamente importante e mostra que assim o triatlo por está a crescer. curiosidade, exato, assim por curiosidade, em 2011, quando começaste, não, quando começaste a levar isto mais a sério, Uhum. portanto 2011, 2012, Sim, 2012, sim, mais ou quantas menos. atletas femininas tinham uma Taça de Portugal? Assim que Epá, te lembres. eu lembro-me, se não estou em erro, para aí, tipo, quarteira, à volta desses anos, tu tinhas 4 atletas, talvez ali no Barbas Clementes, na Sim. altura, não tinhas muito, não Eu tinhas na quase altura nada. que comecei a ver provas de triatlo, que o meu pai começou a praticar, eu lembro-me que primeiro as mulheres partiam com os homens, não havia isto de Sim, partidas sim, separadas, antigamente, porque sim, não sim, não fazia havia. sentido tu fazes uma Exato, partida com 6 ou 7, exato. e era isso, eram, Sim, sim, vá, sim, na minha altura, 2015, eu lembro-me que já havia mais, bastante sim. mais, mas não passava das 20 atletas, acho eu. Não, mesmo E assim agora teve sempre termos teve assim muito 85, estagnado, teve sempre muito estagnado. Mesmo quando começaram a separar as partidas, tu vias partidas com 20 atletas, em que se calhar sim, só sim, 5 ou sim, 7 estavam ali mesmo para fazer a prova com mais algum a sério. andamento. Ou seja, e, e isso é bom, porque pronto, havia pelo menos mulheres, mas agora 85 já é uma partida Nós, para composta, já é termos uma uma partida a comparação, sério. sim, 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 sim. Nós, para termos assim uma comparação, tivemos 190 homens. Portanto, mais ou menos metade, Sim, portanto, praticamente metade eram mulheres. exato. Portanto, acho que é um dado surpreendente. Sim, Tivemos 70% de homens na prova, se calhar 30%. Tínhamos de fazer as contas, mas é um muito bom dado. Depois, exato. quanto à prova, quem ganhou foi o João Pereira nos homens e a Maria Tomé nas mulheres. Na prova dos homens, do que eu falei e do que eu vi, houve um grupo na frente de 3 atletas, o João Pereira, o André Dias e o Miguel Tiago Silva, sendo que o Miguel Tiago Silva já estava apurado para. Já tinha nível, então já estava apurado para estas taças da Europa, então não contou para a classificação de quem. Conta para a classificação, não conta para quem se apura. Exato. Portanto, os apurados acabou por ser o João Pereira, o André Dias, que vinham do grupo da frente, que ganhou cerca de 1 minuto na bicicleta, ao grupo de trás, que era um grupo de 30. É um bocado difícil de explicar Ou seja, como é que o mesmo ganham tanto tempo. este panorama em Portugal continua o mesmo. Tens muitos atletas fortes, tens muitos atletas que vai e só hoje há alguns, hoje em dia felizmente temos alguns que sabem pedalar a sério, por exemplo, temos claramente o Batista, um Vasco Vilaça, mas continuamos com o mesmo panorama, ou seja, a malta vai se olhar um para os outros e não pensa no resultado final, quer só ganhar ao que está ao lado. E isso acontece desde sempre. Desde sempre, eu passei anos a ver isso e, pá, e é um dos passos que acho que como modalidade cá em Portugal temos que fazer, é esse, andar para a frente nesse aspecto. E ainda bem que há atletas como um Batista e um Vilaça a meterem-se na frente. Sim, Portanto, a nossa cultura não se aproxima nada, por exemplo, da cultura inglesa ou da francesa, que tem sempre exatamente. aquela ideia de epá, é partir tudo no ciclismo e esquece a corrida. Para já é Sim, fazer o não, máximo. é Mas eu conformismos, mas aqui, eu pronto. aqui eu acabo por também perceber o lado dos atletas, porque tinhas o 3 na frente, sobrava um, mas não, o Pituca já estava apurado, Miguel Tiago Silva, então havia 2 vagas. E se calhar os que corriam mais não puxaram, os que pedalavam mais também começaram a ver que iam ter de correr e, portanto, houve ali uma Pois é defesa. isso, mas lá está, vamos estar Para mim, sempre por assim a olhar exemplo, para o eu se lado. tivesse ido àquela prova, acredito que estaria nesse tal grupo 30 e seria uma prova para mim, estás a ver? E eu
como sei que corre bem e havendo 2 vagas, eu também não vou aqui dizer que ia estar a puxar, porque não ia, percebes? Pois, exato, claro. Sim, se calhar Ia-me lá estar a está, eu também, defender, ia estar a também se defender, cá, e eu acho que foi essa a mentalidade, por exemplo, sim, de um também se Tiago cá falo Fonseca disto ou de um assim, Nobre. porque se cá falo disto assim também, porque na altura, sempre que tive em situações destas, não estava a depender de um apuramento, ou seja, Uhum. é um bocado diferente, também pode São ser provas isso. táticas, acabam de ser provas muito Sim, exato, táticas. e se calhar eu nunca pensei numa forma assim, pronto, Pronto. nunca tive, felizmente, nunca tive na situação em que estava no vai, não vai numa taça da Europa. Uhum. Ah, Pois pronto, no jogo pronto. na prova de corrida, que foi do grupo de trás, dos 30, o Fonseca e o Nobre acabam por Sim, ser conseguir, os melhores. Não são os destacar, melhores. O que eu não acho destacar, não desta. destacar o quinto lugar do Batista Júnior. Portanto, O cadê? Batista Júnior foi sétimo. Sétimo, ficou atrás do O Nobre? Batista Sénior Ah, é é que que foi foi quinto. quinto. Pronto, ok, então é isso, enganei então. Sim, Mas mas aqui acho não. que o João Nuno em sétimo Sim, o João Nuno já é uma afirmação. É surpreendente, sim, obviamente, sim, estar a bater-se com estes atletas, mas sim. eu acho que Mas, é completamente já mas normal. aqui, para mim, sem dúvida a destacar, é o top 3, porque acho que mesmo os outros resultados, pronto, o Nobre ali com a sexta posição, depois teve vindo também com uma questão ali meio afanada, que ele Sim, o partiu Nobre ou teve um quebrou. problema. Sim, sim, sim. Portanto, ótimo, fico bastante contente por ele, porque também era mau, lá está, perdemos uma temporada no início logo, ou seja, ele acabar ali, basicamente, quase que a temporada internacional dele acabava por uma lesão, e isso é mau, e isso é uma coisa que a Federação também tem que melhorar, que é um atleta pode estar lesionado no início, mas tem que ter alguma oportunidade de voltar à luta, Sim. podemos dizer assim. Mas João Pereira, P1, tipo, acho que é natural, parece óbvio, mas parece que as pessoas esqueceram. Ele tem ainda para dar, como provou, pronto, basicamente. Portanto, acho que ele. Esperemos que o João Pereira seja um bom convidado aqui para o nosso podcast. Sim, O sim, não, deixamos mas já acho aqui que em é aberto. prova que basicamente não podemos Sim, esquecer. sim, Ele acho pode que não estar, ele pode não ter tido os melhores últimos, não pode ter estado na melhor forma nos últimos anos, mas não nos vamos esquecer que ele é o João Pereira e que teve os resultados que teve, inclusive um quinto lugar nos Jogos Olímpicos, pá. Um sim, o João quinto lugar ficou nos Jogos sem. Sim. Olímpicos. O João agora recentemente com esta mudança de federação ficou sem o nível. O que é errado, Uh, não há outra forma epá, de dizer. pronto, Não vamos. há outra forma de dizer. A meu ver Pronto, é e ele errado. mostrou, eu acho que ele pegou, eu acho que isto acabou por ser bom para ele porque ele pegou nessa raiva vá de perder o E ainda bem, estatuto, nesse aspecto, se era pegou preciso disto, e então eu veio para a gosto frente disto. e assumiu. Sim, e acho que ele nesta prova, e é isso que eu agora também ia falar, que é dos atletas que nós temos, olhando para estes 4 atletas, eu vejo, e não sei se tu vais concordar ou não, mas eu vejo 4 atletas que, ou em quarteira, na Turquia, quase certeza vão fazer nível. Sim, Top sim, sim. 12, acho que o João Pereira é incontestável. Acho que o João Pereira é incontestável que vai fazer. Espero que sim, sem dúvida. Acredito que em quarteira seja já um candidato a vencer, não sei quem é que vai estar, mas acredito que tem de ser. Tem Depois, que o ser. André Sim, Dias. não sabemos, mas vamos sempre meter, porque é o João Pereira. Sim. Lá tá. O O André André Dias, Dias. eu acredito muito que ele faça um nível numa prova em que a natação tenha uma preponderância maior, em que haja um grupo na Uhum. frente, percebes? Quarteira. Porque ele não sendo, se calhar, exato, quarteira, ele não Tá. sendo, se calhar, um dos melhores corredores, ele é muito consistente nos 3 segmentos e é muito forte na natação. Portanto, ele Exato. quase certeza que vai estar no grupo da frente. E, portanto, acho que tanto numa como noutra prova ele pode conseguir. E o Fonseca e o Nobre, num cenário mais de prova tática, acho que também tem muitas hipóteses. Sim, sim. O Nobre depende de como chegar lá, mas o Nobre, se tiver um bom dia a correr, o Nobre corre. E ele já mostrou isso várias vezes. Sim, e Agora lá está, precisa de juntar tudo, todos o os top outros, 12 todos, dá mais tudo. espaço a Seja, isso. Dá mais mas espaço a pronto, isso. aqui no top 3 ainda, sem dúvida a destacar o André Dias, porque também teve muito tempo lesionado e é um tipo que eu admiro porque, pá, o homem estuda medicina e está aqui, top 3, Uhum. vai a uma taça da Europa. Só isso para mim já E é com uma qualquer bike coisa. emprestada que eu perguntei-lhe ainda E com ontem, uma bike estava com emprestada, a bike dele, a bike dele teve problemas, então teve de ser pronto. o Pedro Santos a emprestar-lhe uma bicicleta. Ou seja, André Dias mais Ah, que merecido, mas para mim, neste top 3, e era isso que eu queria dizer, que sem dúvida o Miguel Tiago Silva, que pá, durante muitos anos eu ouvi dizer que pronto, ele só nada, depois mete os pés no chão, coitadinho, não anda. E eu já tinha falado com ele ano passado e disse, pronto, este ano finalmente as coisas saíram. Isto é a prova que ele, com trabalho e paciência, as coisas saem, e acho que isso é muito importante. Ele mostrou realmente que é um atleta a ter em conta. sim. Pode não ser o melhor, mas está muito consistente e está forte nas 3 modalidades. A meu ver, pronto, atenção que eu também já não acompanho o triatlo como antigamente, nem de perto nem de longe, mas a meu ver é o atleta que me surpreendeu mais, principalmente na última época. Isso, Sim, e ele uma atleta que também já vamos está falar muito mais à frente. consistente.
Está muito Foi os atletas consistente e que... está muito mais forte a correr também. Uhum. Eu também, assim, já que estamos numa destaque, eu gostava de destacar na natação. Eu estive a ver os tempos e vi que tanto o António Vaz como o Tomás Felício, penso eu, não me quero estar a enganar no primeiro nome, mas acho que é Tomás Felício, tanto um júnior como um cadete saíram em segundo e terceiro da água, atrás do Pituca, coladinhos nos pés do Pituca. Isso para mim Espetáculo. surpreendeu-me, porque são dois jovens, estão agora ainda nos primeiros anos da modalidade e acho que acho que tanto, também os dois apuraram-se para a quarteira Exatamente, era isso como que eu te ia júniores. dizer. Era isso mesmo que eu Como ia dizer. O júniores. Vaz, em princípio, foi acho que é dos últimos a ser Sim, o apurados, João Vaz, João Vaz. se não mesmo o último a ser apurado para a quarteira nos Júniores, o que é excelente. Pá, é um tipo trabalhador, sem dúvida, e, e, e é para ficar E vai contente. estar a ouvir o podcast, de certeza, que eu vou E vai estar a obrigá-lo. ouvir, de certeza. Exatamente, ele vai ouvir, de Sim. certeza. Pronto, e acho que isto nos Acho que da rapazes, tens alguma prova. coisa a dizer? Exato. Não acho que dissemos tudo e esperemos trazer, se calhar, destes 4 todos aqui ao podcast. Acho que Exatamente. são todos grandes convidados. Exato. Depois, na prova das mulheres, eu disse 85 atletas, ganhou a Maria Tomé. Super. Sim, Maria Tomé acho que se calhar tem o melhor parcial nos 3 segmentos, é incontestável que foi a Maria melhor Tomé é uma, atleta presente. Maria Tomé, para mim, lá está, era o que eu estava a dizer. Entre atletas que mais surpreenderam nos últimos anos foi o Miguel Tiago Silva e pronto, destes, sem ser um Maria Tomé. Vilaça, por exemplo, sem ser um Vilaça, o Vilaça para mim é o topo. Mas e a Maria Tomé? A Maria Tomé, pá, eu lembro-me de estar com ela em quarteira, ser nova ainda, acho que era quase a primeira prova internacional, a minha última vez em quarteira, e ela meio pelotão e pá, muito trabalhadora, muito calma, uma miúda muito simpática, portanto também é muito Sim, trabalhadora sim. e eu acho que isso é de Sim, louvar e os resultados saíram desde o ano passado e isso é ótimo. É ótimo eu teres acho que ela. é ótimo estar a trabalhar e ver finalmente os resultados a sair e acho que ela está super motivada, pelo menos aparenta estar super motivada e pronto, sem dúvida muito, muito positivo. E Sim. mesmo para a modalidade para o nosso género feminino, também é muito bom finalmente termos uma atleta forte, que não só termos a Melanie, mas finalmente temos uma atleta que Sim, também está era ali a isso que eu ia começar a dizer. Eu chegar. acho que a Maria Tomé este ano já vai deixar um bocadinho, talvez, o panorama nacional, talvez vá competindo, mas já vai pensar muito mais em competir lá fora, estás a ver? Dar Sim, isso aquele é muito salto bom. para começar a ir buscar pontos para pensar, se calhar, quem sabe, nos Jogos Olímpicos de Paris, né? Para Sim, quem juntar-se à sabe? E Melanie, lá acho está, que poderá ser foi uma atleta. uma hipótese. Sem dúvida, e lá está, foi uma atleta que acabou por começar, ou seja, isto aqui quase que, se virmos aqui estes nomes que estamos a falar, por exemplo, de um João Pereira, de uma Maria Tomé e de uma Melanie, foram atletas que começaram muito mais tarde do que outros que já passaram lá pelo topo e que, infelizmente, por uma razão ou por outra, acabaram por cair de uma maneira ou de outra. Portanto, acho que isto prova que também as coisas com calma e com o seu tempo aparecem todas e lá Uhum. está, Maria Tomé também fico muito contente. E depois temos o belo segundo lugar da Inês, no Sporting, né? Inês É Oliveira. pá, sim, eu acho que este lugar. Eu conheço bem a Inês, pronto, treino com a Inês. Agora já não treino tanto porque a Inês está a trabalhar. Exatamente, era isso que eu ia A Inês referir. começou a trabalhar há pá aí 3 Dois semanas meses. ou Não, não, um já mês vai. no máximo, 2 meses no um máximo. mês No por aí. máximo. Yeah. Ou E seja, tem passou de treinar e descansar para treinar, trabalhar e não descansar. 8 Não horas descansa, e está à trabalhar morte. 8 A horas. última vez que falei com ela, ela estava de rastos mesmo. Mas quando eu digo de rastos, é mesmo uma pessoa que estava mesmo QO. Portanto, este segundo lugar é mais do que merecido e pá, eu pelo menos por este resultado fiquei muito contente por ela. Sem dúvida alguma, Sim, fiquei sim. mesmo muito contente por ela. Porque ela não está, ou seja, ela teve de diminuir também o volume de treino, porque Bastante, não bastante. dava, né? E toda a carga que ela tem tido, ela mesmo, uma conversa que eu fui com ela, novo trabalho novo, é difícil, é muito complicado, são coisas novas, portanto é mais estressante e ainda ter cabeça para treinar menos, mas treinar e fazer uma prova assim, pá, parabéns, muitos parabéns Sim. mesmo, muitos parabéns. Acho Pronto, que sim. Em terceiro tivemos a Joana Miranda, também foi uma surpresa para mim, não estava à espera que ela ficasse em terceiro. também não. Acho que foi mais surpresa até pela natação, porque eu tenho a ideia que ela nadava mais ou menos o que a Inês nadava, e ela saiu, salvo erro, nos pés da Maria Tomé e foi na fuga, foi no grupo da frente, que acho que tinha a Beatriz Ela nadava Santos, bem, a Cacilda Carvalho, que era uma cadete, a Joana Miranda exato. e a Maria Tomé. E depois ela Sim, vem do grupo. Exato, nós não falámos disso, mas havia o grupo da frente e o grupo de trás, onde vinha a Inês e a Madalena.
E a Joana Miranda conseguiu-se defender muito bem e acabou apenas por ser ultrapassada pela Inês e faz o terceiro lugar, que dá acesso também ao apuramento. E a Madalena faz uma prova idêntica à Inês, sai com a Inês da água, pedalou no mesmo grupo e depois na corrida faz também uma corrida melhor que as que iam no grupo da frente e fecha no quarto lugar, que era o último lugar de apuramento. Nesta prova só tínhamos 3 mulheres a apurar-se. Exato. Pá, a Madalena fico também contente porque acho que ela passou em teve aí uns anos um bocado difíceis, diria assim, pareceu-me que foi muito difícil para ela e pá, ver pelo menos ela a começar a ter outra vez os resultados que teve, o que nos habituou, pá, espero que seja motivante para ela e que consiga continuar assim, pá, com calma, e vai chegar lá. E acho que ela agora a treinar com a Melanie, com o grupo do Lina, acho que faz muito bem, é um grupo, a meu ver, bastante bom para ela, portanto, ainda bem. Acho que os resultados neste aspecto das raparigas, pronto, sem dúvida, a Inês Oliveira para mim foi Para mim foi a resultado surpresa topo, também. exatamente, Sim. foi o topo, mas fico muito contente de lá estar por a Madalena também, e a Joana Miranda também foi surpreendente, e acho que nas raparigas por acaso temos Maria muito Tomé por onde... confirmação, Exatamente, Madalena Almeida é o regresso à seleção e Inês e exatamente, Joana Miranda é mais também surpresa. exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. E Pronto, pronto, acho acho que em que da relação à prova prova está foi feito. isso. Sim, e pronto, para o podcast de apresentação e também de resposta de perguntas, acho que temos tudo despachado. Só dizer que o nosso objetivo é lançarmos, portanto, vocês estarão a ouvir este podcast dia 24, quinta-feira. Esperemos nós. Será esse o nosso objetivo. Vamos ver agora, temos de editar, preparar as coisas. E a nossa ideia é na outra semana já conseguirmos trazer um convidado no podcast, que ainda não vamos para já revelar, precisamos de acertar ainda umas coisas. E pronto, para mim acho que estamos despachados. Isto Estamos deve ter sido despachados, ainda aqui, exatamente. 40 minutos, 45. Mais ou menos, exato. Cumprimos. Cumprimos. Acho que foi bom. Então, adeus, pessoal.